Márcia, vou te chamar aqui. Olá, Oi, Alex. olá Márcia, tudo bom? Tudo? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Queria agradecer Net primeiro. meio ruim, né? Mas vai dar certo. Tudo bom? É, tudo bom. Queria primeiro te agradecer muito pela disponibilidade. Sei que você tem uma agenda aí, né, difícil de conciliar várias coisas, né? Imagine, E muito prazer. trabalho, muita aula. Temos muitas aulas, muitos textos, muitas lives, muitos Sim. encontros e não dá para fazer tudo mais fácil que o que dá para fazer, né? É, Mas e hoje eu queria. Oi. não falo. Então, Vamos, e aí hoje eu queria focar nessa parte da sua produção artística. vamos falar de nós, Certo? falar das nossas Isso. artes. É. Então, Eu, eu tenho feito umas conversas com os colegas, assim, vejo que é tão necessário, né, a gente falar de arte nesse momento, né, que parece que as sutilezas estão se querendo ser abafadas, né, as nuances estão sendo massacradas, né, e uhum, acho que falar de arte nesse momento também é uma certa rebeldia, né, um certo alento também, e uhum. por isso que eu queria conversar com você. E aí eu queria já começar perguntando, você fez Posso, faculdade de posso, arte, né? posso? Pois é, eu queria saber um pouco de você também. Você podia Ah, me contar? vamos, claro. Você podia, sei lá, falar um pouquinho de você, resumir um pouquinho a sua história com as Falo, artes? claro, claro. Queria saber, É, pra fala. gente bater um papo mesmo, sim. Ótimo. Ah, então, comecei a fazer desenhos como criança, né, como muitas histórias recorrentes, né, e começar a ser reconhecido por ter uma certa técnica e tal. E aí isso foi me levando para as artes Uhum. visuais. Mas aí chegou um momento, Márcia, que eu acho que eu tentei, desenhei tanto e cheguei a um certo, um certa fiquei confortável com o desenho de tal maneira que eu achei que estava resolvida essa questão, sabe? Uhum. Então eu não queria mais fazer artes plásticas. Fui Uhum. fazer música, que eu achava Uhum. mais que eu achava mais desafiante, né? E aí fiquei tocando durante muito tempo, fiz muitas apresentações com banda de rock, né? E paralelo a isso fiz artes plásticas, fiz faculdade de artes, pintura. Mas não levava muito a sério, sabe? Ficava mais na música. Depois de um tempo que a banda acabou e tudo mudou, assim, eu retomei a minha produção de arte assim com afinco, sabe? E Uhum. trabalhando todos os dias e direcionando todo o meu pensamento, a minha vida, as minhas experiências para as artes visuais, né? E Show. aí hoje em dia tenho feito bastante trabalho assim e dei uma parada esse momento porque a gente está quando entrou na quarentena quis fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Que fiquei com uma tendinite assim chata e aí tive que parar de pintar um pouco, parar de desenhar. Nossa, É, forte. eu acho que fiquei afobado assim, né? Queria escrever, queria ler. Tava fazendo um livrinho. Vou te mostrar o livro que eu tava fazendo. Legal. Eu fiz uma paródia do Amaré, sabe? A odiar é, eu vi. Boa. Ah, Eu vi, bem legal. então. E aí tava fazendo uma segunda, um volume 2. Uhum. E aí a coisa do computador era muito ruim para mão, assim, né? É, E péssimo. aí, e aí fiquei com essa tendinite e tal. E aí foi assim, aí parei um pouquinho Onde você de mora, fazer. Alex? Eu moro em Niterói, Rio de Janeiro. Ah, legal. Sim. É- E... Oi? Éramos vizinhos no passado. Sim, é. Então, Então,
E aí, onde que você estudou artes? Pois é, eu estudei na Federal do Rio Grande do Sul, lá que eu fiz Uhum, artes, que nem você, naquela época a faculdade chamava artes plásticas, né? Então a gente tinha uhum, desenho, pintura, escultura, gravura. Eu fiquei sempre muito ligada na. Eu adorei as aulas de cerâmica, adorava aquilo, mas eu acabei ficando muito ligada sempre ao desenho, porque também era meu, digamos, meu habitat natural, né? Eu sempre desenhei, que nem você, desenhar de criança, né? Então todo mundo olha uhum, desenhando quando você tem um certo, vamos colocar entre aspas, um certo talento, quando você gosta, né? A criança que fica desenhando muito tempo. Então as pessoas ficam uma uhum, expectativa de que você vai ser o artista da família, né? E aí, uhum, então eu segui assim, eu sempre fui a artista da família, mas aí então uhum, desenhava, só que ao mesmo tempo aí fiz pintura, desenho, gravura, acabei me formando em desenho. uhum, E sempre achei a pintura muito. A pintura, todo mundo das artes visuais, a minha prática sempre me deixou muito angustiada. E acabou que eu fazia a faculdade de filosofia ao mesmo tempo, e aí a faculdade de filosofia tinha outro tipo de, vamos dizer assim, era outra linguagem com outra pegada existencial, né? Então eu me lembro como uhum, as aulas de pintura e a minha experiência com ateliê de pintura, e mesmo com a pintura que eu fazia no meu próprio espaço, né? Pintura que eu fazia no meu ateliê que eu montava em casa, né? Sempre me deixava muito angustiada. E a filosofia era um lugar muito luminoso, muito aberto. E tinha outra coisa assim que também me apavorava muito, que eu não sei se te apavora, é que eu tinha pânico do sistema das artes, do sistema claro. econômico das artes. E na filosofia era muito simples, bastava você ler todos os textos Uhum, em todas as línguas que você pudesse estudar. Para quem é obsessivo, para mim era um luxo, assim, porque eu podia começar às 7 da manhã, terminar meia-noite estudando todo o tempo. E aí eu terminei a faculdade com 20 anos, com 21 anos eu entrei no mestrado, com 23 eu entrei no doutorado, 24, 23, sei lá, 23 eu acho. E aí a filosofia te exigia muito, mas assim, era uma coisa que você podia responder sozinho, entendeu? Você respondia uhum, sozinho. E como tinha vida acadêmica, você podia estudar e continuar estudando, estudar mais, pelo menos no meu caso, né? Eu dei muita sorte realmente na vida, muita sorte, porque eu acho que ninguém viu onde é que eu estava, ninguém viu que eu estava lá, e por isso mesmo eu não fui barrada na minha juventude. Depois, claro, fui barrada em certos lugares da vida acadêmica, mas em outros também fui aceita. Então, e as artes me deixavam realmente muito angustiada. E aí eu acho que vem a questão da formação, sabe? De como as faculdades de artes, tem algumas, ou tem contextos, ou tem professores, sei lá. Eu acho que as faculdades são muito. Não vou generalizar, não. Acho que a que eu fazia tinha problemas, né? E tanto que eu era muito artista, e quando eu cheguei lá muito afim, e não fiquei. Terminei porque eu sou de terminar as coisas, mas eu vim curar os meus traumas assim com a formação acadêmica há pouquíssimo, sei lá, no ano quando eu saí do Brasil em 2018, o ano de 2019 foi um ano de curar muitas feridas, de rever muitas coisas, então eu voltei para as artes assim com com tempo e com vontade, foi mesmo em 2019, ou seja, faz quando eu saí do Brasil, voltei a desenhar, voltei a pintar, que antes eu fazia muito esporadicamente. E me deixava muito triste não ter uma relação mais intensa com isso, sabe? E aí, de lá para cá, assim, eu acho que eu amadureci, consegui juntar a minha vida de professora de filosofia, minhas investigações filosóficas, com as investigações artísticas, com a minha relação com a literatura, né? Você tem uma relação com a música, eu tenho uma relação com a literatura, que é acho que tipo o que você tem com a música, eu tenho com a literatura, né? Que é um lugar também para um tipo de produção, para um tipo de exercício da linguagem que para mim digamos assim, reúne vários dos meus anseios e dos meus problemas, né? Dos problemas
dos problemas literários, ou dos problemas, digamos assim, que são existenciais, que são filosóficos, que são familiares, que são humanos, que a gente vai resolvendo também nas artes, né? Então Sim. tem coisas assim, na minha literatura eu ponho muita coisa que é muito, muito minha, muito para além das minhas investigações filosóficas, né? E o desenho está sendo um jeito de juntar. O desenho e a pintura, né? Que eu também estou pintando, então junta tudo aí nessa nova construção. Mas Sim. a faculdade de artes, né? Tem gente que tem trauma, eu sou uma delas, não sei se você tem. Eu tinha amor e ódio, assim, né? Detestar, alguns dias detestava, você detestando tudo, e outros É, dias é. gostava muito e tudo mais. Também, assim, eu acho que todo ambiente estudantil, assim, tem a questão social também, né, dos amigos, Ah, de, de certamente. como as relações vão se estabelecendo, né? E isso é uma das grandes riquezas que também a gente leva, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sempre que Então, sobram amigos, sem dúvida. É uma relação de amor e ódio que a gente tem com as instituições, né? Isso é inevitável. sem dúvida. Tinha, tinha coisas que eu amava e coisas assim que me davam pânico, né? E Uhum. agora, por exemplo, eu estou desenhando muita figura humana, desenhando corpos, né? Eu me lembro Sim. assim que as aulas de desenho de figura humana eu odiava muito. Eu fazia as aulas de costas. A É. gente quando é jovem é um bicho muito engraçado, né? Sei lá, eu era muito engraçado. Fazia umas coisas assim que hoje eu fico pensando, meu Deus, como eu era boba. Eu era muito boba, né? Enfim, tô fazendo Mas uma faz. live. Minha filha tá aparecendo aqui, eu tô fazendo uma live. Uhum. Mas enfim, Mas eu acho que tem a ver também, né? Eu acho que, para mim, por exemplo, toda essa questão assim de ser rebelde na faculdade, ou de gostar só de contrariar os professores e tudo mais, faz parte da formação, né? Da personalidade, você se eu era testando, né? Eu era uma aluna assim muito rebelde e depois eu virei professora muito cedo e aí eu Uhum. comi o pão que o diabo amassou pelos meus alunos durante uns anos até eu entender como é que lidava com a garotada. E eu tive estudantes que também saíram do ensino médio, assim, que iam fazer faculdade comigo, que tinham sido meus alunos do ensino médio, depois foram para a faculdade, e eles me ensinaram, eles me devolveram, digamos, o quão difícil eu era, né, para os meus próprios professores. Mas depois aprendi a gostar dos meus professores também, fiquei amiga de vários deles e alguns eram realmente muito interessantes e a gente deve muito para os professores, né? Mas tem essa Sim. coisa, eu acho que lidar com as artes, para quem é professor, é uma linguagem que tem tanta potência, tanta expressão, e quem é professor tem que ser muito responsável e muito cuidadoso com isso, né? Seja com. Eu dei muita aula também, eu nunca dei aula de desenho, mas eu dei muita aula de literatura. E eu fiquei sempre super preocupada com os meus estudantes de literatura, de oficina mesmo literária, né? Ensinando a fazer romance, conto, crônica, poesia, essas coisas, né? E sempre, eu fiquei sempre muito fascinada com a criação dos meus estudantes. Quer dizer, eles criavam coisas realmente muito bonitas, muito interessantes. E a gente tinha que cuidar daquilo. Eu, que era a orientadora desses processos, né, tinha que cuidar daquilo com tanta delicadeza. E às vezes não era tão fácil, né? Mas eu fui aprendendo também com esses estudantes, com esses escritores, né, em potencial, com essas pessoas que estavam ali querendo fazer esse exercício da linguagem. E eu fico sempre pensando, como será, eu que nunca ensinei nada nas artes visuais, eu fico pensando como será que ajudar uma pessoa a fazer essa descoberta, porque eu sei o quão foi difícil fazer a minha descoberta. E nas artes a gente descobre muito pouca coisa sozinho, né? Então, eu não sei se você pensa assim, mas para mim eu tenho muito isso. Acho que na literatura também a gente precisa de trocas, né? Mas nas artes visuais a gente precisa muito de trocas. Esses dias eu criei um Instagram para os meus desenhos, né? Você viu, né? Não sei se você viu. Vi, com Então, certeza. Vi. aí e eu criei esse Instagram porque uma amiga assim me deu uma dica. Por que você não cria um Instagram para botar esses desenhos? Bota lá.
Assim, por que não colocar, né? Quer dizer, por que você não pode mostrar? Mostra, é legal, as pessoas vão curtir. Você não curte ver dos outros? Eu curto. Então, as pessoas podem curtir também ver o teu, né? O teu trabalho, as suas coisas aí. E eu coloquei uma imagem que eu estou fazendo um livro que se chama, por enquanto ele se chama Livro Sem Nome, e eu pretendo fazer pinturas de dimensões maiores, estou estudando que tamanho fazer, enfim. Eu pretendo pintar todo o livro, mas por enquanto eu estou trabalhando no esboço, né? E eu gosto muito de deixar nascer, e aí tem nasceu esses dias no ano passado, aliás, uma criança com máscara, e eu comecei a deixar aparecer essa imagem dessa criança com máscara de pés no chão. Eu fui acompanhando aonde essa imagem, né, essa personagem se colocava, quer dizer, como é que ela nascia, para onde ela ia, por que a presença dela, né, no meu imaginário, nas minhas construções desse momento, né, na minha sintaxe, digamos assim. E aí eu fui. Ela foi crescendo no livro e de repente ela criou asas. E aí, porque antes era essa criança com as galinhas, de repente ela criou asas, como se ela tivesse entrado num devir galinha ou a galinha tivesse entrado num devir criança. E aí depois eu me dei conta que ela estava indo para uma plantação de milho, só que esse milho era um milho pós-apocalíptico, pós-Chernobyl, pós-ataque nuclear, e esse milho tinha uma cor metálica. Aliás, todo o trabalho é feito em cima dessas cores. Mas eu não fico pensando para fazer isso, não. Isso vai surgindo super por acaso, e eu gosto que seja assim quando eu estou trabalhando com arte, né? Filosofia você fica mais procurando, tentando entender, mas nas artes você fica muito deixando o inconsciente conceitual e visual dizer, né, enfim, o que importa. E aí, o que vem ao caso, né, o que pode ser demonstrado. E aí, esses dias, quando ela chegou na plantação, ela tinha então uma enxada, e agora eu estou há dias pensando em o que vai acontecer com ela agora que ela tem umas asas e uma enxada. Eu estou tentando observar e descobrir que essa criança, essa menina, se chama Helena. Que é uma personagem, aliás, o nome Helena é um nome que aparece constantemente nas minhas histórias. Então lá vai a Helena com suas asas, em princípio é ela, mas como tem muitas dessas crianças, porque ela está no meio de um rebanho de crianças, talvez ainda descubra outras personagens ao olhar mais de perto. Mas eu tô tateando isso, sabe, Alex? Eu fico procurando isso porque, assim, para mim é também, por mais que possa ser uma coisa muito viagem pessoal, viagem no seu próprio inconsciente, eu acho que uma das características muito complicadas da nossa época é uma coisa que eu acho que cresce e avança no século XX de uma maneira muito radical, é justamente a perda da imaginação, o massacre da imaginação, a proibição de você ser um ser de imaginação. Então, as pessoas andam doidas atrás de Netflix, de série de TV, de filme, de um mundo do audiovisual, todo pronto. Claro, cheio de coisas legais. Eu tenho certeza que tem coisas legais, gente, mas eu não assisto nenhuma, então eu não posso dar exemplos. Mas é óbvio que deve ter coisas muito legais. E, no entanto, assim, essa experiência de poder você mesmo criar alguma coisa e afundar na sua própria subjetividade, na sua interioridade, no seu universo particular, isso também pode ser uma coisa muito legal e uma coisa que, enfim, a gente não deve se privar disso, se for o caso, né? Então, mas para mim isso se coloca também como um problema, digamos, coletivo, essa perda da imaginação, essa proibição da imaginação, essa domesticação da imaginação. Então, acho que a arte também tem meio que essa tarefa, assim, de acordar as pessoas para essas potencialidades apagadas, proscritas, rejeitadas. Quer dizer, desenhar, né? Quem é que entende o que é desenhar? Desenhar não é só
não é só você fazer cópia da realidade, não é só uma mimese, não é só, embora seja um imenso prazer, eu fico pensando assim, as pessoas que gostam de fumar, né? Elas devem ter um prazer imenso, né? Mas eu sei o que é o prazer de ficar desenhando. E é a única coisa, aliás, que me deixa, é capaz de me deixar 5 horas desconectadas ou mais. Eu sou capaz de ficar 10 horas desenhando. Bom, você também, né? Desenhando, tocando violão, sabe lá? Cantando, compondo, sei lá. Então a gente tem isso, né? Enfim, tô colocando isso que é um prazer, mas é também uma tarefa, eu acho, dentro das necessidades e demandas que a condição humana nos impõe, né? Se a gente quiser permanecer nesse mundo, recriando essa condição de uma maneira que seja boa para todo mundo. Eu acho que não podemos prescindir da imaginação nesse caso, né? Uhum. É curioso, você falou também de que talvez na universidade a questão da, do mercado de arte, né, da elitização das artes visuais, né, tenha te deixado um pouco apreensiva, né? E também falou agora há pouco da coisa do Netflix, da indústria cultural, do cinema, desse cinema hollywoodiano, narrativo, né, que leva a gente a ter emoções ou ter pensamentos, induções de pensamentos, né? E aí eu lembrei que antes da pandemia eu fiz um trabalho, vou te mostrar, tem a ver com um pouco com isso, que era, eu fiz como se fossem pôsteres de filmes norte-americanos, aquele tipo de pintura, mas falando um pouquinho do nosso momento agora, né? Tá aqui do lado. Ah, oba, vamos ver. Então, não sei se eu vou conseguir te mostrar. É um pouquinho Vamos ver. grande. Ah, Ah, eu vi mais ou no Instagram. menos. Ah, eu vi no Instagram. Viu? Não, forte. Então, fiz uns três desses, assim, né? Pensando exatamente nessa questão do cinema. A gente está vivendo uma coisa que parece um filme repetido, né? E estadunizado, né, Márcia, Com no certeza. Brasil, né? Uhum, Uma com guerra certeza. cultural importada, né? E, e as coisas muito na cara, assim, né? Muito uma subserviência aos Estados Unidos, né, no governo e tudo mais. E tudo isso junto, né, a questão da elitização das artes, as artes visuais que querem ficar um pouco acima do mercado, né? Parece que elas querem parecer assim, somos acima da indústria cultural, não precisamos de que as pessoas vão no museu, nas galerias, que e ao mesmo tempo a gente tentando fazer se infiltrar nisso tudo, né? Eu que gosto de artes visuais, assim como você, e também detesto essa parte, né? Tentando fazer uma espécie de terrorismo poético, né? Tentando utilizar assim uma mídia tática, termos assim, né, para a gente poder, ao mesmo tempo, não se deixar subjugar por esse mercado, né? E ao mesmo tempo nos impor, né? E aí você falou que chegou um momento, agora há pouco tempo, né, que as artes visuais te trouxeram uma certa visão, assim, algo meio terapêutico também, né? Será mais ou menos isso? Olha, eu acho que é assim mais existencial do que Sim, terapêutico, porque eu sim. sou não, acredito total nas terapias, mas eu sou muito dura, né? Eu sou uma pessoa que dificilmente fizesse uma terapia na vida, porque eu sou muito dura e muito brava, né? E Uhum. muito metida a forte, né? Isso sempre ajuda, mas com certeza essa dimensão existencial para mim tá declarada assim, tipo, viver pra quê? Viver para constituir comunidade humana com os outros, viver para poder ser um ser humano junto com os outros, mas respeitando a natureza e fazendo alguma coisa muito prazerosa que é a arte, né? Uhum. Então, hoje, por exemplo, Alex, você volta aí, né? Adorei a sua imagem. Eu já estou olhando suas coisas no Instagram, eu tinha visto esse, né? Então,
A gente está, mesmo quem, digamos assim, trabalhou sempre com as linguagens mais transcendentes, né? Todos nós hoje nos preocupamos em trazer o viés político, a, a carga política, a energia política para dentro das nossas obras, seja na música, seja na literatura, seja na pintura, está todo mundo muito preocupado com isso. Não que antes não tivesse, digamos, essa dimensão, mas como diz o Theodor Adorno, aquele filósofo, né? A obra de arte é tanto mais política quanto mais autônoma. Só que ele escreveu isso, enfim, nos anos 60, mas ele que entendia tanto de fascismo também, né? Só que, ao mesmo tempo, nós descemos alguns patamares, a gente desceu alguns degraus em termos de civilização, de cidadania, de compreensão do mundo. Acho que nós estamos numa época muito pesada. Nós estamos, assim, numa época de descaso. O descaso virou uma espécie de lógica e de modo de funcionamento das nossas vidas, né? Ontem até eu estava falando do que eu chamei de cultura da negligência, né? Que tem a ver com isso, né? O descaso generalizado do governo, descaso que é abandono e por aí vai. Então a gente começa também, a gente quer... Assim, eu prefiro, estou falando isso para dizer o seguinte, vou resumir, eu preferia ficar estudando filosofia da linguagem. Eu preferia ficar fazendo meus desenhos totalmente voltados, como eu já fiz, romances totalmente voltados para buscas puramente linguísticas. É óbvio que essa viagem nas lógicas, nas semânticas, na beleza das imagens, das palavras, das cores, dos traços, das técnicas, tudo isso é muito instigante. Mas nós temos um compromisso e aquilo que é a nossa arte, a nossa busca, a nossa inteligência, o nosso desejo, vai em alguma direção e precisa demonstrar, precisa fazer aparecer, precisa deixar claro que tem uma função social, tem uma função, vamos chamar assim, de produzir autonomia, de produzir emancipação, de produzir uma vida melhor para as pessoas. E a gente sabe que essa vida melhor para as pessoas passa por uma mentalidade melhor, uma sensibilidade melhor. E quando eu falo melhor mesmo, gente, porque fascismo, barbárie é ruim. O que a gente pode desejar, né? O que a gente... Claro que a gente pode desejar o que a gente quiser, mas é muito importante que a gente trate de maneira saudável a nossa sensibilidade e a nossa mentalidade. Estou falando com esses termos para dizer assim, para usar aproximações para que... Então, né? Então, para a gente buscar... Oi. Então, a gente buscar, a gente voltar a gente procurar a linguagem e a vida da linguagem humana que está rebaixada nessa época fascistoide, né? Aliás, eu estou pintando... Você viu essas camisas? Queria que você falasse um pouquinho também. Então, esses dias alguém veio dizer assim para mim, Marcos, você não pode pintar essas camisas e mostrar essas camisas. Você pode fazer arte, gente. Senão a gente tá do cinema no mundo. Será que a gente deveria fazer isso? A gente deveria, aliás, proibir tudo, no Museu do Prado, porque a arte mostra também violência, né? Só que o fato de você mostrar a violência tal como ela é, ou permitir uma aparição de uma violência numa obra de arte, implica você poder colocar em estado de reflexão essa violência. Porque na arte você não pratica a violência, você apenas a mostra, você a demonstra, você faz com que ela apareça na forma de um signo para a reflexão. Porque uma obra de arte, quando as pessoas olham para essas camisas, elas vão pensar, o que é isso? É uma camisa para usar? É uma camisa para bonito? É uma camisa porque a pessoa que pintou estava sem ter o que fazer? Quer dizer, a pessoa começa a pensar
nesse sentido, a arte é uma linguagem, é um artefato, né, que faz a gente refletir. É altamente filosófico nesse sentido, né? Então, estou colocando isso porque eu acho que a gente tá todo mundo numa pura angústia, né, em relação ao que fazer. E a gente sabe também que a gente só vai descobrir o que fazer se a gente se der conta que a primeira coisa que a gente tem que fazer é na linguagem, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa na linguagem. E a arte serve para isso, né? A arte nos mostra esse caminho, a arte nos coloca dentro dessa ação linguística que muda o mundo, né? Que melhora o mundo, que faz pensar, que faz analisar, que nos obriga, enfim, nos obriga a posicionamentos, né? Eu acho que é uma coisa assim, não sei, me parece, pelo menos eu me coloco nesse lugar hoje, né? Uhum. Então, e eu vi que você fez um grande painel também, não é? De tecido, com os desenhos. É, E é um livro. tem. Ah, é um livro. Eu dei dei de fazer, ele tá aqui, ó. Eu dei de fazer. É um livro que chama Filosofia Cinza, que eu publiquei em 2014, 2004. E aí eu tô terminando, eu nunca termino, aliás, porque ele é muito longo, mas tem que colocar um corpo inteiro nele, Alex. A ideia. É. E eu comecei eu estava reescrevendo o livro e aí comecei a me dar conta que eu comecei a contar a história desse pano lá no meio do livro. Eu disse, vou fazer o pano, quer saber? E aí comecei a fazer e começou a mudar. E tem um diálogo, então, entre o texto filosófico, porque ele é um ensaio sobre o corpo, e ao mesmo tempo, essa construção desse corpo. E essa obra se chama Disiecta Membra. Deixa eu ver. Ela está com uma lâmpada atrás que eu não consegui tirar. E aí tem, enfim, é uma narrativa, os dedos, as partes do corpo, todas as partes do corpo. Eu não consegui colocar tudo ainda, mas eu tenho que colocar todos os ossos, todos os órgãos, todas as vértebras. Eu adoro ficar fazendo esse tipo de coisa, eu adoro ficar desenhando uma vértebra. Elas são todas meio. Tudo isso aqui parece meio de verdade, mas na verdade tudo muito meio monstruoso, que nem essa mão aqui, ela tem 6 dedos, né? Então, só que depois tem muito mais dedos. Então é um corpo humano com muitos dedos. Tem esse corpo que não está, digamos, dentro das dimensões adequadas, né? Aí fico desenhando dente, enfim. Fico desenhando as partes que me interessam e fazendo uma reinvenção da anatomia. E fico me divertindo. É isso. Sim. Então, Então, e aí as artes têm essa questão do entretenimento também, né? Que está imbricado nela e que através delas, às vezes, né? Consegue-se fazer manipulações, né? Então, com o objetivo de entreter, muita coisa passa batido no nosso inconsciente, né, Márcia? E a gente acaba depois reproduzindo ideias, né? Reproduzindo vivências que a gente nem se deu conta, né? Então, como é que é importante, né, a questão não só estética, né, mas artística, para a gente problematizar os nossos gostos, né, as nossas nosso estilo de vida, né, nossa personalidade, né, que a gente vai construindo com o tempo e com os nossos pares, com as coisas que a gente gosta. E você vai se aí, mostrar isso, né? sim, Sem dúvida. por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre esse tipo de coisa agora, né, no meio de uma tirania, né, Márcia? Eu dou aula para crianças, sabe? Crianças do ensino fundamental. Puts, forte. E, e, e tem uma coisa também no desenho, né?
que é o seguinte: toda criança desenha, né? Mas depois de uma certa idade, muitas delas se travam, né? Porque vem um mundo tão, tão rigoroso, né? Um mundo que quer mimeses, né? Um mundo que quer que você tenha certo estilo, que você tenha certa tipo de linguagem específica, né? Para copiar e tudo mais. E aí a gente barra na questão da beleza, né? Do que é belo. E isso tudo é tão problemático para a gente que é adulto, né? Na questão das crianças, então fica tudo muito aflorado, né? O Uhum. que é fazer um desenho bonito, né? Oi? Você vê, né, como mecanismos de opressão pela linguagem são Sim, produzidos e reproduzidos constantemente. sim, Então, é é. coisa muito pesada a ser realmente disputada, eu acho, a ser desconstruída por nós, né? Nós precisamos de outra história. Sim, é. E que leva até a questões como, tipo, como o racismo, né? Eu dou aula para aqui, em Niterói, no Cubango, que é um lugar onde antigamente tinha comércio de pessoas escravizadas, né? E todo esse histórico que está lá, né? E tudo isso muitas vezes aparece nos desenhos, né? E como que você consegue, né, transformar essa visão de si próprio, né, das crianças, dos adolescentes e mesmo dos adultos, né, com essa massiva propaganda, né, com esse avalanche de imagens, né, de que dizem o que é belo, o que não é belo. E é aquela problemática, né? O que é belo está ligado ao que é bom, aquele conceito grego, que está ligado ao que é verdade, né? Tudo isso eu acho que é muito importante falar agora, né? Uhum. Sempre. Mas agora a gente está num momento muito, como você falou, as artes cada vez mais imbricadas com a política, né? Com pensar a polis e a sociedade, né? E, ó, Uhum. vou te contar, para mim, por exemplo, eu comecei a fazer trabalhos depois que eu larguei a música em 2010. Eu estava meio perdido assim, peguei um caderninho e comecei a desenhar os lugares onde eu ia, todos os lugares. E aí Uhum. eu que estava perdido, comecei a me relacionar com o mundo, né, através do desenho. Então comecei a me sentir mais dentro das coisas, né? Uhum. Sentir assim no parque. Eu estou no parque, eu estou desenhando, estou trazendo o parque para dentro de mim, depois passando ele pela minha mão, trazendo para o meu caderno e Bonito fui isso. desenhando vários lugares e fui me colocando no mundo, né? Uma maneira de me colocar no mundo, o desenho. E aí, em 2013, quando aconteceu aquelas manifestações e tudo mais, que hoje em dia até tem uma disputa, né? O que se foi, se foi bom, se foi ruim, se foi. Mas de qualquer maneira, comecei a fazer desenhos de pessoas que estavam sendo feridas e mesmo mortas, né, das manifestações. E aí fui para a rua e comecei a expor na rua. E isso fez uma grande diferença para mim, porque consegui desviar desse campo mercadológico, né? Consegui encontrar os meus pares e tive um sopro de coragem, né? Porque fazer as coisas na rua, você está sujeito a muitas coisas, né? Uhum. E e sem uma relação monetária, assim, não estava vendendo nada, não estava, sabe, mas estava com um grupo de amigos. E isso me deu coragem para fazer outras coisas e fui impulsionando outros trabalhos e hoje em dia, assim, não vejo como desvincular isso tudo, né, da política com os trabalhos de arte, né, e os Uhum. conceitos e a técnica. Uhum. Tudo que eu te falei, por exemplo, esse trabalho, pensando nos pôsteres norte-americanos,
e depois tem os trabalhos que eu penso nessa linguagem da, da propaganda soviética, mesmo aliada às artes. E sempre, para mim, o conceito é importante, sabe? O que está Sim. por detrás daquilo. Você conhece o Sigmar Polk, um Não. alemão chamado... Então pesquisa ele depois na internet, o cara chama Sigmar Polk, com L-K-E, Uhum. Polk. O Sigmar Polk criou na Alemanha, foi nos anos 70, um movimento que chamava realismo capitalista. E que acho que tem a ver com você e um outro cara, porque era assim, o realismo socialista foi muito criticado, mas tem toda uma produção artística que a gente pode chamar de realismo capitalista que está totalmente autorizada, né? Sim. Aí, no caso do realismo socialista, aquilo era produzido em específico para controle, enfim, da forma estética dentro de uma sociedade totalitária, mas o capitalismo ele é tão totalitário quanto, só que ele não toda a arte, ou grande parte da arte, toda a indústria cultural, na verdade, é realismo capitalista, né? Mas quando o Uhum. Sigmund Freud cria esse movimento, fica bem interessante porque o Richter fazia parte também, então são esses caras que vão fazer uma crítica artística a toda essa indústria cultural e a toda essa ideia de que são os comunistas lá, que nem eram comunistas, né? Os socialistas lá da União Soviética que tinham criado um estilo, quando na verdade o capitalismo é hegemônico na produção desse tipo de estilo ao seu próprio favor, né? E tem um cara que era um crítico de... Assim, um professor crítico de cinema, um cara bem interessante, bem de esquerda, chamado Mark Fisher, que escreveu um livro com esse nome. E aí ele vai localizando também no cinema, e sobretudo no cinema distópico, assim como vai aparecendo uma perspectiva crítica em relação ao realismo capitalista, né? Porque o realismo capitalista, então, é uma crítica bem pesada à própria estética do capitalismo, né? Eu acho isso fabuloso. Mas do que você está falando, tem uma coisa que eu queria... Nosso tempo já está quase acabando, né? Mas que eu queria comentar. Bacana isso que você fez de ir para a rua com a sua arte e com seus amigos, né? O seu coletivo. Quando... A minha vida, assim, sempre, claro, fiz 600 mil coisas e nunca deu para fazer tudo que eu queria do jeito que eu queria, mas eu fiz várias experiências e uma das coisas que eu sempre curti foi desenhar com as pessoas. E como eu gosto de fazer filosofia com as pessoas. Então, para mim, filosofia é menos um jargão acadêmico, embora eu também opere nesse jargão. Atualmente estou escrevendo muitos artigos chatíssimos acadêmicos, mas eles são necessários, né, para deixar cientificizado, digamos, aquilo que você pensa. Mas eu acho que filosofia é uma coisa que você produz no diálogo. Então, não é a teoria que está pronta, que foi escrito no livro, é um acontecimento que você gesta com as pessoas, num diálogo, tipo como se a gente pudesse reviver aqueles textos platônicos mesmo, né? Não só, mas isso é um ponto importante. E no desenho, eu sempre tive, sempre não, mas várias vezes na vida eu tive grupos de amigos com os quais eu desenhava. Então, teve uma história que a gente fez acho que foi 2013, 2012. A gente criou um negócio, eu e um amigo, o Eduardo Nazi, chamado, em São Paulo, né? Porque eu morava em São Paulo, que chamava, o 2014 foi, 2014, chamava Desenhando SP. Então, eu vivia entre o Rio e São Paulo, e em São Paulo eu tinha essa... A gente já tinha feito em 2013, acho que é isso. E a gente tinha esse grupo que se encontrava. O Instagram ainda não era uma rede que funcionasse muito, então a gente fazia pelo Facebook, chamava as pessoas, quem quisesse. Aí a gente marcava, sei lá, vamos desenhar na Sé, vamos desenhar no Parque de Ibirapuera, vamos desenhar em Guaianazes. A gente desenhava em lugares os mais diversos e as pessoas apareciam. Claro, tinha algumas pessoas que levavam mais a sério, outras que iam uma vez, nunca mais voltavam, outras que voltavam sempre. E uma vez rolou uma coisa tão impressionante, tinha um grupo de jovens que estava saindo do orfanato
E eles tinham medo de ir para a cidade, eles queriam conhecer a cidade de São Paulo. E eles pediram para o nosso grupo se eles podiam ir desenhar com a gente na Vila Madalena, porque eles eram loucos para conhecer a Vila Madalena. E a Vila Madalena surgia para eles como uma coisa inóspita, um lugar que eles tinham medo de ir, embora eles tivessem desejo também. Então, Alex, eu estou te contando essa história porque eu acho que a arte tem muita potência dessa construção de uma outra comunidade política, né? Quer dizer, por onde que os meninos amedrontados, saindo do orfanato com 18 anos, 17 anos, crianças que nunca foram adotadas, e que viveram ali, né, dando jeito na vida, de repente, em quem que elas confiavam para pedir? A gente pode ir junto com vocês para a Vila Madalena, né? Eu achei isso tão potente. Depois a gente queria ter editado isso no Rio, mas a minha vida no Rio, durante os anos que eu vivi aí, foi uma vida bastante complexa e difícil, então, muito cheia de política para todo lado. Então, não conseguia fazer esse tipo de atividade mais poética. E acho também que no Rio, hoje, devido às milícias, devido a um governo autoritário, pesadíssimo, fascistoide, seria muito difícil, talvez, fazer esse tipo de atividade na rua, mas é também a rua, é também a cidade que a gente tem que reconquistar, né? Por onde, né? Será que vai ser pela arte, Alex? Será que a gente vai conseguir invadir esses espaços? Lembra do Dória, o governador do Rio, na época que ele era prefeito de São Paulo? Aquela pessoa que é absolutamente ignorante. E me espanta, porque parece que a mulher dele é artista, né? O sujeito não saber que São Paulo é a cidade do grafite. São Paulo produziu, assim, que é referência mundial no grafite. E mandar pintar de cinza aqueles muros que têm obras valiosíssimas de artistas que pintam os muros. O cara é realmente... A ignorância combina com a barbárie e vira esse tipo de coisa, né? Então, a gente lastima, porque se você não tem sensibilidade para as artes, eu sinto dizer, você também não tem sensibilidade nenhuma, nem para a política. E quando eu falo de sensibilidade, é pelo menos ter respeito. Ninguém está pedindo para você ser especialista. Embora um cara que seja político, esse sim, deveria ter educação, deveria, se você é um ignorante na política, vai estudar, porque você vai ser sustentado pela coisa pública, você ocupa um espaço muito importante na sociedade para poder se dar o luxo de ser um ignorante. Então, em relação às artes, vale o mesmo. Esses caras não podem se dar o luxo de serem ignorantes, né? Mas é isso que eles fazem e é isso que a grande maioria deles é. E no Brasil, infelizmente, eles estão no poder. Mas eu sou cheia de utopias, eu sou cheia de idealismos e eu sempre acredito que a gente pode criar caminhos, mecanismos, dispositivos, coletivos, que a gente pode criar linguagens que atravessem e quebrem, né, essas estruturas de poder. Sim. Então, depois de 2013, comecei a fazer uns azulejos. Pintava à mão e queimava aqui no forno comum, né? E comecei a colocar nas ruas, uns azulejos com frases da Constituição. E quando eu tocava, eu achava que a música era uma das artes mais possíveis de aglomerar pessoas, de trazer pessoas, de tudo mais, né? E depois eu fui percebendo que as artes plásticas também, fui colocando esses azulejos na rua, e isso fui conversando com as pessoas, fui atraindo pessoas simpáticas e também não simpáticas ao trabalho, né? E atraindo paixões também, né? Gente que quebrou vários azulejos e tudo mais. E mas é coisa que tá na rua, que acontece na rua, né? Mas é o diálogo, né? De qualquer maneira, a pessoa, não estou defendendo, mas mover alguma coisa, né? E aí, acho que é possível, Márcia. Eu estou o tempo todo pensando que a arte que é o que vai mudar tudo, né? Acho que a gente tem que continuar nessa. Nosso tempo está acabando, né? Isso. E as pessoas estão fazendo um monte de colocações aqui. Eu localizei minha prima, a Marlova,
localizei a Pali Siqueira, que putz, desenha loucamente, é maravilhosa, amo os desenhos dela. E localizei também a Laura Lima, que perguntou se era nanquim. É nanquim. E eu espero que seja resistente à luz, né? Porque eu estou usando essas tintas achando que elas estão boas para a minha busca. Mas às vezes eu fico desconfiada se não vai apagar, né? Mas acho que eu comprei um nanquim bom e que nanquim não apaga, né? E caneta apaga. Uma época eu fiz muito desenho de caneta Bic, esses desenhos super traços fino, obsessivo e tal, e depois meus desenhos sumiram. Então, Pagou. cuidando que dê certo, assim, que a gente siga. E, Alex, eu acho que a gente tem que se Então, despedir, antes que caia o negócio e a sim, gente consiga mais falar, claro. né? Eu queria te Então, agradecer, Márcio, viu, por esse pequeno momento para começar o dia, assim, e obrigada, queria te conhecer um pouco melhor, então fico feliz de saber da tua obra, que dei uma olhada, assim, no Instagram, deu para ver umas coisas, mas é sempre bom a gente conversar, ouvir a pessoa, eu adorei te ouvir, foi um prazerzão. prazer foi meu, Márcio. Muito obrigado. E valeu também por você fazer até a questão da organização das perguntas das pessoas aí no finalzinho, que tinha passado batido para mim. Mas brigadão, Márcio. Valeu mesmo. Um beijo E para você. até mais. Um beijão. Até a próxima, segue em Tchau. frente. Até a Beijão. próxima. Tchau. Valeu. Tchau.